Segredos dos relacionamentos saudáveis. Uma vez que o alicerce tenha sido adequadamente assentado e tido tempo para se consolidar, pode-se dar início à construção da estrutura da casa, sobre o forte fundamento das provisões de Deus para o relacionamento eterno e uma alegria duradoura, e sobre um caráter honesto, fiel e perseverante. Pode-se construir um relacionamento lindo e duradouro. A construção de um relacionamento sadio, contudo, não deve ser feita com valores e prioridades escolhidos ao acaso. É preciso usar os materiais certos de construção. Ponha na sua mente que Cristo é a pedra angular. Vários anos atrás, quando se construíam as paredes de um edifício, a pedra angular representava o ponto de partida na construção de um edifício grande e importante. O lançamento da pedra angular determinava o ângulo das outras pedras e paredes. Se a pedra e a esquina tivesse alguma imperfeição, o edifício todo, muitas das vezes, era construído erradamente, com fraquezas que diminuíam a sua segurança. Na construção dos nossos relacionamentos, há uma pedra angular. Para alguns, é a pedra da conveniência social. Nesse relacionamento, a pedra que as pessoas colocam em suas amizades parecem muitas vezes a coisa certa, mas na verdade eles estão pensando em benefícios sociais e mútuos. A pedra angular da conveniência social, entretanto, é pequena e fraca. Esse relacionamento jamais poderá desenvolver-se, nem poderá suportar os profundos problemas que muitas das vezes a vida nos traz. Outros relacionamentos têm a pedra angular da necessidade pessoal imediata. Certa pessoa necessita de algo que a outra possui, e com esse princípio constrói-se um relacionamento. Há inclusive casamentos fundados sobre a pedra angular da necessidade pessoal imediata. Mas a lascívia jamais pode tomar o lugar do amor. O dinheiro nunca poderá substituir a riqueza da integridade, e a aceitação social jamais é substituto para a honestidade. A pedra angular da honestidade é necessária nos relacionamentos, onde as pessoas podem confiar no outro completamente. A pedra angular da necessidade pessoal imediata marca um relacionamento com fracasso à vista. Há muitos tipos de qualidades de pedras angulares de relacionamentos. Algumas são mais estáveis e mais belas que outras, mas não importa quão nobre uma pedra angular possa parecer, se nasceu apenas do esforço e do desejo humano, não perdurará. Os interessados não se desenvolverão como eles poderiam ter feito. Há, porém, uma pedra angular perfeita. Essa pedra é sem falhas. A direção dela proporciona e constrói relacionamentos onde há sempre o estilo para o desenvolvimento do Senhor. Essa pedra angular é eterna. Os relacionamentos construídos com sua direção podem resistir para as tempestades do sofrimento, aos dilúvios do medo e aos furacões da desesperança. Essa pedra angular chama-se Jesus Cristo. Cristo viveu uma vida sem pecados. Ele é o nosso exemplo perfeito em tudo o que nós façamos, especialmente na construção de relacionamentos com os outros. Ao lermos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nós compreendemos mais completamente os valores e prioridades e princípios com que Cristo ensinou e exemplificou. Por meio da oração, o Espírito Santo pode nos mostrar com maior clareza as direções de nossas vidas, de relacionamentos que nós podemos tomar. Mediante a comunhão dos crentes, podemos ter vislumbre de Cristo nos outros e compreender mais completamente como Cristo deseja operar por nosso intermédio. Jesus Cristo não deve ser apenas o seu Salvador. Jesus Cristo não deve ser apenas o seu provedor diário. Jesus Cristo deve também ser o seu Senhor, o Senhor dos seus relacionamentos. Cristo é a pedra angular. Tem uma história que ilustra essa realidade. Fala de compromisso e fala de amor. Durante a Guerra Coreana, uma senhora jovem e grávida fugia para o sul, para a liberdade. Sem amigos, ela enfrentou com bravura a difícil viagem durante o inverno. Aproximou-se o final da jornada. Ela de súbito sentiu chegarem as dores de parto. Precisando de ajuda, ela desejava chegar a uma cidade próxima, onde vivia um casal de missionários norte-americanos. Embora ela se aproximasse tanto quanto possível, ela teve de parar e dar à luz embaixo de uma ponte pequena. O frio era muito intenso e depois do nascimento do menino, ela tentou desesperadamente conservar a criança quente. Ela enrolou seu corpo e todas as suas roupas em volta do bebê, fazendo com que o seu calor o conservasse com vida. Cedo da manhã seguinte, o casal missionário passava com um carro pela pequena ponte. A esposa pensou ter ouvido o choro de um bebê. Pararam o carro e o marido desceu para investigar. Encontrou uma mulher nua, morta de frio, agarrada a uma pequena trouxa de roupas. O bebê estava quase morto
por causa do vento frio do inverno, mas por causa das roupas quentes ainda ele estava a respirar. Depois de terem enterrado a mulher numa colina, o casal levou o menino para casa, nos Estados Unidos. Durante os anos que se seguiram, eles criaram aquele menino como se fosse seu próprio filho. Chegou a época em que o miúdo entrou na escola. O jovem repetidamente perguntava aos seus pais adotivos a respeito do seu pai e de sua mãe. Com o tempo, o casal de missionários contou-lhe o que aconteceu. Disse que depois de ter descoberto as suas origens verdadeiras, ele encontrou a sepultura da mãe, se despiu, colocou as vestes sobre o túmulo molhado e, completamente em lágrimas, ele molhou o chão. Isso foi uma entrega. Para muitos é apenas uma palavra, para poucos é uma realidade. Sem a entrega verdadeira, os relacionamentos não podem ser construídos adequadamente. Eles não podem desenvolver-se por completo, nem durar por muito tempo. A entrega, especialmente quando motivada pelo amor, é muito bonito, é muito lindo, é um dos mais belos materiais de construção que se pode usar para construir qualquer relacionamento correto. Por causa desse tipo de entrega, o bebê sobreviveu. Por causa da entrega, você poderá dar novo rigor para as vidas dos necessitados que estão ao seu redor. Jesus Cristo amou e se entregou a todos os que, apesar das suas vidas e fraquezas, vieram a Ele. Ele curou os contritos, animou os quebrantados, orientou os famintos, levou a verdade àqueles que se consideravam justos e deu solução aos que estavam indagando e querendo tirar suas dúvidas. Aceitou cada pessoa como era e dedicou-se a suprir a necessidade de todas elas. Jesus Cristo se entregou por completo aos seus discípulos e nos deu os seus ganhosos ensinos e nos mostrou como construir relacionamentos duradouros, poderosos e grandiosos. E nos seus relacionamentos ele se comprometeu a desenvolver o melhor que cada um deles possuía. Enquanto ele estava com eles, deu-lhes a verdade e o poder. Com a sua morte ele deu para todos nós o seu próprio ser. Pedro foi um dos discípulos de Cristo que foi tocado pelas ricas bênçãos da entrega do seu Senhor. Foi ele quem escreveu: graça e paz multiplicadas no pleno conhecimento de Deus, de Jesus Cristo nosso Senhor, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem para a vida e para a piedade, pelo conhecimento completo daquele que me chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis comparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Segundo Pedro 1:2-4. O exemplo do amor e da entrega de Cristo a nós mostra que devemos nos entregar aos outros, devemos aceitar os outros como eles são e aprender a amá-los como eles são. Devemos nos entregar para aqueles com quem nós temos relacionamentos e preencher as suas necessidades e fazer com que eles desenvolvam o melhor que eles possuem. E essa entrega deve conter o elemento do sacrifício, deve possuir a medida do amor de Deus derramado em nossos corações. Depois disso, nós devemos partir para fazer confirmação positiva. E o que é isso? Assim como o bicho da seda constrói o seu casulo com os fios que saem da sua boca, assim também construímos os nossos relacionamentos com nossas palavras. Se criticamos e reclamamos, expondo pensamentos e sonhos negativos, os nossos relacionamentos vão sofrer. Na construção de relacionamentos sólidos, nós precisamos entregar palavras positivas de confirmação. É preciso que edifiquemos uns aos outros e lhes mostremos a sua importância genuína e façamos saber da nossa gratidão por sua amizade. Certa época, minha esposa quase me deixou. Todos os dias ao chegar em casa, eu começava a criticá-la, a reclamar: querida, a casa não está limpa, querida, as toalhas no banheiro estão sujas. Ou então ia para a cozinha, eu dizia: querida, o que é que você está fazendo? Esses pratos ainda não foram bem lavados. Olha só para essa colher. Esse não está bom, aqui as coisas não estão boas. O que é que você fez em casa o dia todo? Eu achava que as minhas críticas eram construtivas. Como chefe de família, eu pensava que minha inspeção estava correta. Mas pouco a pouco, o sorriso começou a desaparecer do rosto de minha esposa. Ela se tornava cada dia mais deprimida. Queria até pedir a separação. Eu comecei a orar: Senhor, dou-lhe muito dinheiro, compro-lhe roupas, providencio uma casa muito bela, imobilada, eu alimento bem. Por que será que ela está deprimida? Por que ela não pode ser feliz? Então o Espírito Santo me falou ao coração dizendo: Shaw, você é pecador. Então por que você deseja que a sua esposa seja uma pessoa perfeita? Se constantemente medir a sua esposa com seus padrões de perfeição, ela nem mesmo poderá parar em sua presença. A sua esposa não precisa de um marido autojustificador. Ela precisa de um marido amoroso. Ela precisa de palavras de confirmação positiva. Se você quiser que o seu relacionamento se desenvolva, invista nisso.
Desde esse dia, a minha reação para com a minha esposa tem sido muito diferente. Ao entrar em casa, eu cumprimento ela pelo trabalho difícil que ela tem de manter a casa. Eu mostro admiração pela maneira que ela prepara a mesa para servir as refeições e pelo muito esforço que ela faz a fim de conservar a casa em ordem. E a digo quanto ela significa para mim. Ela tem reagido às minhas palavras de confirmação positiva com um sorriso e o sorriso lhe reapareceu no rosto. O nosso relacionamento está livre de confissões negativas. Agora compartilhamos a melhor época que jamais tivemos em nosso relacionamento. E isso nos leva para agir, sim, agir com ações afirmativas. Também eu aprendi que não é o bastante as palavras de confirmação positiva serem vitais para a construção de um bom relacionamento. Ainda não eram suficientes. As minhas palavras tinham de ser seguidas de ação afirmativa. Eu também tinha de mostrar por minhas ações que eu dava valor para minha esposa, que eu prestava a ela e a amava. Quando se combinam palavras e ações, os resultados são mais completos. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e foi atacado por ladrões. Levaram tudo o que ele tinha, tiraram-lhe a roupa, bateram nele, deixando-o quase morto, semi-morto. Ele notou que o homem via em sua direção. O moribundo esperava que o viajante o ajudasse. À medida em que ele se aproximava, o ferido reconheceu que ele era um sacerdote, mas o sacerdote, símbolo da lei, não o ajudou. A lei apenas executa juízo de morte. A lei somente expõe. Se nós formos sacerdotes e nos tornarmos como a lei para os outros em nossos relacionamentos, não poderemos ajudá-los. Na realidade, a nossa própria severidade nos impede de fazê-lo. Essa é uma lição que eu aprendi em meu relacionamento com minha esposa. Outro homem chegou perto do judeu ferido. Nós podemos imaginar o necessitado começando a clamar: Senhor, me ajude. Ao se aproximar o segundo viajante, o machucado percebeu que se tratava de um levita. Os levitas trabalhavam no templo. Esse levita simboliza o ritualismo, formas externas de tradição vazia. Muitas das vezes agimos como levitas, tentando maneiras tradicionais de construir relacionamentos. Os homens relutantemente compram flores para suas esposas. Os amigos elogiam seus amigos e depois falam das outras pessoas, falam das falhas. Os patrões louvam o bom trabalho de seus empregados, mas se recusam a dar-lhes aumento de salário e verdadeiro reconhecimento. São estes os levitas, cheios de formas e faltos de compaixão. O terceiro homem, que também descia de Jericó para Jerusalém, aproximou-se do judeu que estava no chão. Era um bom samaritano. Era um homem de ação afirmativa. Movido de uma compaixão, o samaritano imediatamente correu para o lugar onde estava o moribundo. Então colocou o ferido ao seu burro e o levou para um lugar onde o cuidou por toda a noite. Tendo de partir, o samaritano pagou ao dono da hospedaria para que cuidasse do homem, prometendo dar-lhe mais dinheiro se fosse necessário. Esta é a história de um judeu ferido. Para com ele, todos os outros judeus tinham alguma obrigação. Contudo, o sacerdote, com as suas regras rígidas do que fazer, não fazer, foi emocionalmente incapaz de ajudá-lo. O levita, apegado para as suas tradições, encontrava-se preso no vazio atraente. Mas o samaritano, que não tinha a obrigação social de ajudar o judeu, era um homem de ação afirmativa, homem de compaixão. Ele estava pronto a cuidar das necessidades do ferido. Por causa do seu cuidado, o judeu moribundo sobreviveu. Há muitos que descem o caminho da vida, maltratados pelo fracasso e feridos pela traição emocional e espiritualmente, encontram-se perto da morte. Alguns deles são até mesmo nossos conhecidos e amigos. Não precisam da lei do faça e não faça. Eles não precisam do ritualismo das tradições vazias, mas precisam de amigos que estejam dispostos a se comprometerem, amigos que preferem palavras de confirmação positiva, amigos de ação afirmativa. E por fim, todos precisam de perdão. Nenhum relacionamento é completamente suave e sem dificuldades. Além disso, parece que quanto mais íntimo o relacionamento se torna, mais aumentam as mágoas diárias. Mágoas não perdoadas são provavelmente a maior fonte de destruição do relacionamento. Se permitimos que a mágoa se infeccione e ferva, ela se aprofunda, levantando uma barreira entre as pessoas que apenas o perdão pode destruir. Ainda que a pessoa esteja completamente justificada ao sentir a mágoa, apenas o mal pode resultar se essa mágoa permanecer não perdoada. Há na Bíblia a história de um paralítico que alguns amigos o levaram a Cristo para ser curado. Mas Cristo não o curou imediatamente. Em vez disso, ele disse: "Tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados." Mateus 9, versículo 2. Talvez o estado desse homem
tivesse sido causado pela sua necessidade de perdão, pois essas palavras foram seguidas pela cura. Essa história serve para nos lembrar que toda vez que permitirmos que a mágoa fique sem perdão, fazemos com que os nossos relacionamentos se atrofiem. A história do filho pródigo é uma das parábolas mais espetaculares da Bíblia. As Escrituras pintam a figura de um pai amoroso que tinha 2 filhos. Tudo corria bem, até que um dos filhos decidiu que queria viver por sua própria conta. No Oriente, isso é uma desgraça para a família toda. Em vez de esperar a morte do pai, ele queria a sua parte da herança de imediato. Ele pegou os bens e os gastou livremente em seus próprios prazeres. Com o tempo, acabou-se o dinheiro. Houve fome na terra. Ele foi reduzido a cuidador de porcos, a ocupação mais baixa para o judeu. Sem recursos e a ponto de morrer de fome, ele decidiu voltar para casa. Preparou um discurso pelo qual esperava conseguir um perdão do pai. A sua mente ressoava com as palavras: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Eu já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus empregados. Lucas 15, 18 ao 19. Assim, iniciou a jornada de volta ao lar. Ele estava muito longe quando seu pai o avistou. Olha, esse pai havia sido profundamente magoado pelas ações do seu filho. Podemos imaginar que os seus vizinhos passaram longas horas a discutirem sobre o filho vadio e a grande ira do pai e a grande dor do pai. O seu pai era um homem importante na comunidade. Ele amava profundamente o filho como nosso Pai Celestial nos ama. Em vez de fazê-lo sofrer, em vez de se firmar em sua dignidade e orgulho, o pai correu, o filho o abraçou e o beijou. O filho tentou apresentar o seu discurso, mas não conseguiu terminar. Não havia necessidade. O perdão do pai já fluía livremente. O pai deu ordens para que o filho recebesse o melhor vestido, um anel e sapatos. Comamos e nos regozijemos, disse o pai, porque esse meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. O pai entregou-se ao filho no seu desejo de satisfazer-lhe as necessidades. Restaurou a autoimagem do seu filho com as palavras de confirmação. As suas palavras foram seguidas de ação afirmativa. Por causa do perdão do seu pai, seu relacionamento com o filho pode ser completamente restaurado. Toda mágoa precisa de perdão, não importa o quão dura ela possa ser. Toda mágoa precisa de perdão. Se nos recusarmos a perdoar, o nosso relacionamento atrofia e atrasa o processo de construção. Devemos sempre estar prontos a perdoar e nunca exigir perdão para nós mesmos. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim com o Senhor, da mesma maneira que o Senhor vos perdoou, assim também perdoai uns aos outros. Colossenses capítulo 3, versículo 13. Permita-nos que o mandamento do perdão soe alto em nossos ouvidos e que o poder curador do perdão flua livremente em nossas vidas. Se você deseja construir um bom relacionamento, comece com um alicerce sólido. Certifique-se de que tenha um caráter honesto e perseverante. Tenha a certeza de incluir as provisões de Deus, de um relacionamento eterno e de uma esperança duradoura. Tenha muito cuidado em usar os materiais de construção adequados. Construa com o compromisso de satisfazer as necessidades dos outros e ajudá-los a desenvolver aquilo que eles têm de melhor. Construa com palavras de confirmação positiva. Construa com compaixão em ação afirmativa. Construa com uma atitude contínua de perdão. E acima de tudo, deixe que Cristo seja a pedra angular. Lembre-se sempre, Deus deseja que você tenha relacionamentos plenos e cheios de prazer. Os recursos deles estão ao seu dispor. Use-os e desfrute de uma qualidade que você jamais pensou ser possível em seu relacionamento. Deus deseja que você descubra o segredo dos relacionamentos saudáveis. Que Deus abençoe a você. Eu agradeço a todos que estão a assistir esse vídeo até o final. Eu sou o Elder Lucas. Peço que deixe seu like, subscreva-se no canal para ajudar o canal a crescer. Deixe um comentário e ative o sininho. Desejo que a paz do Senhor esteja contigo e com a tua família.